antropologia. A antropologia é nada mais nada menos que estudando o ser humano. Você não pode confundir a antropologia com biologia. Biologia é estudo sobre a vida. Tá? Mas dentro do mundo teológico, é impossível você não passar, é impossível você não ter que passar ou gastar um bom tempo dentro dessa matéria, porque essa matéria, a matéria da antropologia ou a antropologia, que é estudando o ser humano, ele leva o homem a ter conhecimento da sua origem, né? Ele leva o homem, essa matéria leva o homem até o ser humano a ter conhecimento do seu Criador, porque quando ele vai buscar a sua formação, ele vai descobrir as mãos que o fez. Então, a matéria está voltada, inserida dentro do mundo teológico. É impossível estudar teologia e não estudar a antropologia. Por quê? Porque a antropologia leva o cidadão a buscar conhecimento da sua origem. E a sua origem vai levar ele até onde? A antropologia leva ele até onde? Até as mãos de Deus, que foi quem o fez, né? Por isso, eu vou ler um texto bíblico. Esse texto está no livro do Gênesis, capítulo 1, e versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem, façamos está no plural. Aqui você vê a Trindade juntas, em consonância o que diz o livro de João. Tá? O livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, deixa bem claro que aqui o Messias está presente. Aqui está a Trindade presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes na criação do homem. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Ok, então aqui nós encontramos a origem do homem, como Deus formou o homem. E é sabido que o texto que nós lemos refere-se a Adão. Existem outras referências bíblicas que dispensam comentário, até porque nós estamos instruindo a pessoas que têm conhecimento de Deus, que têm conhecimento de causa e está buscando, na realidade, um maior conhecimento e não o mero. O mero, alguns já têm, né? E de natureza que é sabido que refere-se a Adão, quando Deus fez o homem. Agora, observem bem. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Ele fala nossa duas vezes, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está falando, lógico que não sozinho. Isso é em comum acordo, lógico, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dispensa comentário. Agora, observe que o texto prossegue dizendo: e domine sobre o mar, os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre o réptil, sobre toda a terra. Ou seja, Deus fez o homem para dominar a gente. Esse ser humano feito por Deus, fora feito, e antes dele ser feito, Deus já tinha dito, estou fazendo ele para dominar. Então não adianta ninguém querer vir na contramão. Leia direito e veja se Deus não fez o homem, tá, para dominar. Deus fez o homem dominador, não usurpador, ludibriador. Eu estou falando dominador. Deus fez o homem com esse instinto para dominar. Observe que pode ser leão. Se o homem quiser, o homem domina. Coloca ele dentro de um circo. Pode ser um elefante. Se o homem quiser, está dentro desse homem. Porque Deus já fez o homem dominador. Ele pega esse elefante e monta nele. Na Indonésia está cheio. Né? África. Alguns países da África. Está cheio. Por quê? Porque Deus fez o homem dominador. Serpente o homem domina. Os peixes. Né? Você vai em Portugal, por exemplo, tem um oceanário que é cada peixe gigantesco. Isso é sinônimo de que o homem dominador conseguiu dominá-lo para colocar ali. Né? E é sabido que qualquer ser humano, tá? Quando eu digo homem, homem, mulher, né? Ele tem dentro dele esse instinto, porque Deus, antes de formá-lo, já tinha dito, eu estou formando para dominar. Tá? Então, dentro de um aplicativo, você pode até, né, abrir aí um leque para sermões e com muita precisão, sem achar que tá, como se diz na minha querida Bahia, jogando barro para ver se gruda, nada disso, mas com precisão. Você pode dizer que o homem nasceu para dominar a situação, né? O homem nasceu para dominar. E se o homem não tomar cuidado, né, acaba sendo dominado por outro homem. Se o ser humano não tomar cuidado, acaba sendo dominado por outro homem ou por outro ser humano. Por quê? Porque no ser humano está o instinto dominador. Ele nasceu para dominar. Tá? Isso é bíblico e não adianta querer, né, fugir. Ok. Agora observem que o homem pode dominar a lei da gravidade. Hoje a gente pega o avião e voa. Por quê? Porque Deus fez o homem para dominar a gravidade. O homem vem e põe uma canoa sobre as águas, um navio, sabe, pesadíssimo, de milhares de toneladas, e esse navio não vai ao naufrágio, está ali. Por quê? Porque o homem é dominador e domina. Tá bom? E aí você, aquilo que eu te falei, isso aí abre um leque, né, para você dominar a situação. Você pode dominar a dívida, você pode dominar a enfermidade, né? Isso é indiscutível. Você pode dominar o universo. Você pode dominar a cidade onde você mora, né? Porque o ser humano fora feito para dominar. Tá. Mas saindo do mundo sermão e vindo para a criação do homem, para a formação do homem, para a formação do ser humano, tá? Primeiro, está claro que a criação do homem ela é bíblica. Fora Deus quem criou o homem, e daí podemos até falar de algumas teorias, mas qualquer teoria que não tiver de comum acordo com as Escrituras é refutável. Ah, mas não tem mais. A Bíblia falou
ela é soberana. Foi Deus quem fez o homem com as próprias mãos. E basta dizer que não fizera sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, deixa bem claro que esta reunião aqui, tá? Jesus estava presente. Tá? Não com a identidade de Jesus. Quando nós estudamos sobre cristologia, nós aprendemos com muita precisão, tá? Que ele ainda não usava a identidade de Jesus por conta de ainda não ter encarnado. E o nome Jesus foi dado a Deus Filho quando permeou esta terra. Tá. Mas nós aprendemos que o ser humano é privilegiado, não é que foi, é privilegiado. Falando de pretérito, de passado, foi o elemento privilegiado porque com os animais, observe que Deus disse, haja. E apareceu. Mas com o homem não. Deus fez com muito amor e carinho. Deus trabalhou, gente. Isso é privilégio demais. As mãos da majestade eterna. Aí vem ali uma expressão que, se você não tomar cuidado, você não vai entender bem. Tem que olhar com muita diligência. Olha só. O versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea. Observe quando diz que criou, a imagem de Deus os criou macho e fêmea, tanto o homem quanto a mulher, a imagem de Deus, aí foge literalmente de órgãos. Por quê? Não está falando que Deus apresenta-se com um corpo feminino e ora Deus apresenta-se como um corpo masculino, falando de órgãos, genitais. Não. Quando diz macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou, está referindo-se à tricotomia humana. Porque na reunião de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, quando ele diz façamos, aqui tem uma reunião, aí tem três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vem os desavisados e diz, a Bíblia em lugar nenhum fala do Espírito Santo e não tem os três juntos nunca. Porque quando fala do Espírito de Deus, está referindo-se a Deus. Quando fala de Jesus, está referindo-se a Jesus. Quando fala do Espírito Santo, está falando de Deus. Quando fala de Deus, está falando do próprio Deus, que é o mesmo Espírito. Isso é falta de conhecimento. Volto a repetir que 1 João capítulo 5, lá de juntinho do Apocalipse. 1 João 5, 7, você vai encontrar ali os três ali, ó. O Pai, está escrito Pai. O Verbo, que Jesus é chamado de Verbo em várias partes da Bíblia. E está escrito e o Espírito Santo, ainda diz mais. E os três são um. Então é uma trinidade e não a triunidade. É uma trindade e não uma triunidade. Triunidade sou eu, que eu tenho espírito, alma e corpo. Daí a semelhança. Semelhante em quê? Trino. Tá? E o homem? Triuno. Deus é trino e o homem é triuno. Por que semelhante? Porque temos espírito, alma e corpo. Essa é a composição humana, tá? Que já vamos estudar. Tá bom? Espero que Gênesis 1, 26, né, tenha sido resolvido com o versículo 27. Tá? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea. Porque tanto o homem quanto a mulher é triuno. Tem espírito, alma e corpo, é o que vamos estudar daqui a pouco. Mas vamos às teorias ainda que só a título de termos certo conhecimento de algumas teorias, não muitas, que são muitíssimas, mas concernente à criação do ser humano. Muitos são os conceitos a respeito, a saber, Joseph Smith, o pai
dos Mormons, dos Elders, aqueles que, né, tem uma plaquetinha Elder, né, uma seita americana, fundada por Joseph Smith, que os Mormons, né, os Mormons, eles reafirmam que todo ser humano que hoje permeia a Terra já foram anjos. Isso é maluquice. Se já foram anjos, então o que é que a gente vai fazer aqui com Gênesis, capítulo 1, 26, 27? Faz o quê? Charles Darwin, o homem da teoria, né, que nós já viemos do macaco, né, a evolução foi evoluindo e chegamos à estrutura de homem, né, e que já fomos macacos. Aí é complicado, né? E depois vem a teoria de Russell, os testemunhos de Jeová. Eles afirmam que nenhum ser humano tem espírito, somos dicotomistas. Temos corpo e alma, mas não possuímos o espírito, tá? Não possuímos o espírito. Mas vamos à teoria bíblica, né? Vamos à teoria bíblica. A teoria bíblica deixa bem claro, né, que nós temos espírito. Está escrito assim, Gênesis capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou o seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí ele pega a expressão fôlego da vida, tá? E se esquece de que Deus estava colocando a composição dele dentro do ser humano, tá? É aquilo que o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se eu tiro a minha parte de dentro de vocês, o espírito que eu coloquei em vocês lá no Éden, lá no início de tudo, né? Lá na criação, se eu tirar, morreu, acabou. Então, sem mim, você não pode fazer nada. Querendo ou não, eu estou em vós. Sendo respeitado e considerado ou não, eu estou no ser humano. É isso que ele está dizendo. Sem mim, nada podeis fazer. Eu tiro, acabou. Morreu. Tá? Então, que é o Espírito. Deus é Espírito. Tá? Então, Deus não colocou alma. Né? Quando a expressão fôlego de vida, Deus está soprando o seu Espírito no ser humano. E o ser humano passa a ser, né, elementos tricotomistas, tendo espírito, alma e corpo. Tá? Espírito, alma e corpo. Eclesiastes, capítulo de número 7, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, eu quero ler essa expressão, tá? Eclesiastes 7, e o versículo de número 29, Eclesiastes 7, 29, diz assim: vede, visto, tão somente achei que Deus
fez o homem reto. Dispensa comentário. Deus fez o homem e fez reto, mas eles buscam muitas invenções. Então, Eclesiastes, escrito por Salomão, tá? Um grande pesquisador, um dos mais sábios permeantes da terra, tá? Ele deixou claro que foi Deus quem fez o homem e fez o homem extremamente reto, tá? O homem é um ser tricotomista, ou seja, tem espírito, alma e corpo. Aí a gente vai para 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Capítulo de número. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. E versículo 23, falando da tricotomia humana. E há pessoas que ignoram essa expressão, né, tricotomia, e acham que está voltado para pelos, né? Enfim, voltado para o mundo aí da depilação, né? Então, tricotomia humana, que é uma matéria teológica. Está aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, 3, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Aí requer um estudo concernente a essas três áreas, que são três áreas distintas, são três elementos distintos, que se alimentam de três elementos distintos. O corpo. O corpo, que é tangível, é palpável, é visível, né? Que é aquele que Deus fez, né? Lá no Éden, um boneco de barro, e soprou e foi feito, né? Alma vivente. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 19, está claro, concernente à composição do ser humano, que é espírito, alma e corpo. Então vamos falar primeiro do corpo, aquilo que Deus fez. Então, lá no Gênesis, capítulo de número 2, né? E versículo 7, lá em Gênesis 2, 7, Deus fazendo o homem, tá? E do pó da terra. Então, só para termos mais apoio bíblico, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o que é que nós temos aqui? Uma das composições do ser humano, corpo. Vamos falar sobre corpo, depois nós vamos falar sobre alma e depois vamos falar sobre espírito. Vamos para a composição do ser humano, tá? Falando de corpo, lógico que dispensa comentário, mas nunca é demais buscarmos apoio bíblico, tá?
da tricotomia humana. Segundo os Coríntios, capítulo 5, tá? Segundo os Coríntios, capítulo 5, deixa bem claro que esse corpo é chamado de casa, esse corpo é chamado de tabernáculo. Olha aqui, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, quando esse corpo tombar, quando esse corpo descer, tá? Quando esse corpo for desfeito, nós habitaremos com o corpo celeste nas mansões celestial, tá? Busca, na realidade até falta, até nem precisa, para ser preciso, de apoio bíblico ou comentário bíblico concernente se nós fomos ou não formados por Deus ou se, na realidade, somos compostos de espírito, alma e corpo. Dispensa comentário. Isso aí é indiscutível, até porque é sabido, né, é sabido que foi o próprio Deus quem nos fez, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelo menos é o que diz as Escrituras. Tá? Mas esse corpo, tá? Esse corpo é nada mais que visão, mãos, tato, audição, paladar, olfato, o corpo. Agora, segundo a ciência, isso é bom que os alunos guardem, e eu vou falar com o passado para você entender. Segundo a ciência, e vou falar com o passado para você entender, porque isso aí pode valer diploma. Segundo a ciência, o ser humano é composto por, isso é muito importante, 72%, o corpo humano é composto de 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio. Todos os elementos encontrados no corpo humano são também encontrados na Terra. Prova de que foi dela que nós viemos. O restante dos 6,5% é composto por mais de 15 elementos que são cálcio, éfer, ok? O corpo humano foi avaliado pela sua composição em 6 milhões de dólares. Eu convido os Darwinci, ou os simpático a teoria de que o homem veio do macaco, para uma experiência laboratórica. Do tipo assim, leve os 3 elementos, do tipo um pedaço de ser humano, pedaço do macaco e um punhado de terra e leve ao laboratório. Só a caráter de estudo, de experiência. E lhe asseguro que isso já foi feito lá nos Estados Unidos. E verão o seguinte, que todos os elementos que compõem o ser humano, o corpo humano, vai ser encontrado na terra que você levou para o laboratório.
tá? Mas no macaco, nenhum dos elementos vai constar. Nenhum. Nenhum dos elementos vai constar. Por quê? Porque o homem não veio do macaco, tá? O homem não veio do macaco, e sim das mãos do Todo-Poderoso. Bom? Ou seja, os 72% de oxigênio, os 14% de carbono, os 9% de hidrogênio e os 5% de nitrogênio, nenhum desses elementos jamais você vai encontrar no macaco, e sim na terra e no ser humano, tá? Está mais que claro de que nós viemos, o nosso corpo, tá? Foi feito pela Trindade Santíssima lá na criação, no início de tudo, no Gênesis. Segundo elemento da composição do ser humano, que você não pode esquecer, que nós estamos estudando a antropologia, tá? E eu estou fazendo de tudo para te trazer um conhecimento, tá? Assim, do tipo rápido, tá? Para que você não perca tempo e possa ter o conhecimento vasto em tempo denominado recorde, né? Vamos lá, a alma. Gente, a alma é a sede das emoções. A alma é a sede dos sentimentos. Tá? O corpo a gente já sabe, a composição, né? A gente tem aí oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio e mais cálcio F, né? Enfim, mas a alma, gente, é a sede das emoções, entendeu? Com a alma você se emociona. E o que é sede das emoções? É sede das emoções e não sede da singular emoção. É sede das emoções e não sede da singular emoção, e sim emoções, mais de uma, tá? Ou seja, em Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 35, nós encontramos a seguinte expressão, Lucas 2, tá? 35, que é a sede dos sentimentos, das emoções. Lucas 2, 35, diz assim: e uma espada transpassará também a tua própria alma. Está falando de corpo, nem de espírito. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso aqui, tá? É uma palavra profética. Quando Simeão abençoou a Maria, a mãe de Jesus, e ele liberou esta palavra profética. Então refere-se quando José e Maria levou Jesus ao templo e um ancião, cujo nome era Simeão, tomou Jesus no colo e muito emocionado, porque havia uma profecia
Deus tinha prometido para ele que ele jamais morreria sem antes ver a salvação de Israel, sem antes ver o Messias vir para cumprir a palavra profética ou as profecias. E aí Simeão, quando devolve Jesus para Maria, ele fala de que a espada iria transpassar também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos os corações. Ou seja, quando diz que a espada iria transpassar a alma, estava falando de que ele teria sentimentos, porque a alma, gente, é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos, tá? A alma, ela é a sede das emoções. Entre as emoções vem a tristeza, né? Entre as emoções vem a tristeza, que está em Mateus capítulo 26. Vamos lá, Mateus 26, 37. Mateus 26, 37. Diz assim. Mateus 26, 37. E levando consigo, falando que Jesus está levando com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38. Então disse Jesus: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ou seja, a alma é a sede das emoções, e entre elas, tristeza. Tristeza é um sentimento, é uma emoção. Mateus 26, 37, 38. A alma, ela ama, né? A alma, ela ama. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então aqui está claro que o coração e a alma são dois elementos distintos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso aqui é uma conotação ao espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito e de toda a tua alma. E tem hora que a alma também é chamada de coração. Depende da colocação, tá? Isso aqui é tradução. E aí o tradutor colocou a expressão coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que nos originais, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito e de toda a tua alma. E o que é que eu quero provar para os amados alunos? Que com a alma você sente tristeza, com a alma você ama, mas com a alma também você sente ódio, que é outro sentimento. Ódio, sim. Com a alma você sente ódio, você pode ficar aborrecido, zangado, tá? Então isso a gente vê em 2 Samuel, quando Davi chamou os seus homens para vencer os jebuseus. 2 Samuel, capítulo 5 e versículo 8, diz assim: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal
e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece. A alma de Davi aborrece. Será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Ou seja, Davi dizendo que existia um grupo que a alma dele estava aborrecida, estava zangada com aqueles elementos. Mas deixemos a história de Davi de canto, mas vamos ficar com a alma de Davi, que eu quero passar para os amados alunos, que a alma, ela é a sede. Sede quer dizer, ela anfiantria, ela guarnece, ela tem dentro dela muitas emoções e não uma emoção. E aí são muitas e muitas e muitas outras emoções, né? Como desejo, né? Tudo isso é coisas da alma, tá? Aí vem a Bíblia e diz, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, que é uma conotação para a alma, que a alma é a sede dos desejos, tá? Pois bem, onde eu quero chegar com os senhores? Que o ser humano, feito por Deus, ele tem espírito, alma e corpo. Mas você não pode se esquecer de que um animal, um cão, um papagaio, tá? Um animal também tem espírito, alma e corpo? Não. O animal tem corpo e alma, espírito, alma e corpo só para o ser humano. Pode observar que Deus fez o ser humano e aí, tá? Separou da criação que ele disse, haja. E com esse haja veio corpo e alma. Mas o ser humano não. Deus fez com muito amor e carinho e fez a sua imagem conforme a sua semelhança, tricotomista. E o animal tem alma? Lógico que tem. Por exemplo, o cachorro tem ódio? Tem. Pega. Aquilo é ódio. Mas de repente você agrada o cachorro, ele vem, se alegra. Alma. Tá? É muito simples, gente. É muito simples. Mas e o animal tem espírito? Aí não. Lógico que não. Espírito só para o ser humano. Porque o animal não tem espírito, alma e corpo. Só tem corpo e alma. Tem emoções. Tem animal que se o dono viajar, gente, ele morre, mas não come. Emoção. Se o dono viajar, morre de paixão. Tá? Eu tenho animais que meu Deus, tem um cão cujo nome é Tarzan. Quando eu chego, Tarzan, um box grande, ele faz festa, preciso de ver. Chega até a fazer necessidade fisiológica, ele urina, tá? De emoção. Eu tenho uma cadela, a preta, né? Que quando a preta escuta a rotação, a zoada do meu carro, ela fica em tempo de quebrar a casa, de gritar, e lá de dentro, né? Lá de dentro. Por quê? Porque ela tem alma, ela tem emoção. E quando a gente viaja, ela fica tão zangada que ela rasga as coisas dentro de casa, né? É um apudo que a gente tem, a preta, é o xodó da casa. Onde você quer chegar, Abílio? Eu quero chegar aqui, que os animais, tá? Os animais têm alma, têm emoções, sente ódio, lembra, tem animal que sonha, tá? Sério, sim, lógico. Tá? Gosta, e gostar é emoção, gosta do dono, tem raiva do inimigo, tá? Tem raiva de outro animal, gosta de outro animal. Isso é fruto da alma, gente. Tá? E o espírito? Qual é a função do espírito? Que é o que vamos estudar, né? O espírito, tá? É nada mais, nada menos, lógico, aquela composição soprada de Deus nas narinas do ser humano. E o que é o espírito? O espírito é a sede da adoração. Não tem muito o que estudar. O espírito é a sede da adoração. Tá bom? Todo ser humano é tricotomista. Tem espírito, alma e corpo. Por que Jesus não se preocupa em provar a sua existência nem Deus? Porque todo ser humano, no fundo, sabe que Deus existe, porque tem uma composição de Deus dentro dele. O que é que disse Jesus? Sem mim,
nada podeis fazer. Eu tiro minha composição dentro de você, você morre. Acabou. Tá? Aonde eu quero chegar? Que o espírito é a sede da adoração. A alma, a sede das emoções. O corpo, a gente já sabe que é essa composição. Mas o espírito é a sede da adoração. João, capítulo 4, versículo 24. Importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Ok?